E aí, galera do Era Brasil? Bora falar de um nome que todo mundo já ouviu por aí. Chico Mendes. Ah, Chico Mendes. O ecologista, o santinho da floresta, o cara que o Sting gostava. É essa imagem que venderam pra gente, né? A versão fofinha, pra botar em camiseta e fazer post em rede social. Pois podem pegar essa imagem, amassar e jogar no lixo. Porque hoje nós vamos falar do Chico Mendes de verdade. O Chico Mendes, que era um sindicalista porradeiro, um articulador político genial, um treteiro de marca maior que aprendeu a ler e escrever no meio do mato e que, na base da teimosia e da coragem, deu um nó na cabeça dos homens mais poderosos do Brasil. Essa é uma daquelas histórias que não caem no Enem, mas que, se você não conhecer, você não entende o país onde vive. Para começar, a gente precisa entender de onde esse cara saiu. Chico Mendes não brotou do chão. Ele foi forjado na dureza de um seringal no Acre. E a vida no seringal nos anos 50 e 60 não era um passeio no parque. Era um sistema de semi-escravidão. O seringueiro vivia isolado, analfabeto, e devia até as cuecas para o patrão do barracão, num sistema de dívida eterna chamado aviamento. A primeira briga do Chico não foi contra um trator. Foi contra esse sistema feudal que esmagava seu povo. A virada de chave na vida dele foi um encontro digno de filme. No meio do nada, ele conhece um cara chamado Euclides Távora, um ex-militar comunista foragido da ditadura que se escondeu na floresta. Foi esse cara que, à luz de lamparina, ensinou Chico a ler, a ouvir rádio. E, mais importante, ensinou que a realidade dele não era um castigo de Deus, mas uma injustiça dos homens. E que injustiças a gente não aceita, a gente combate. Estava plantada a semente do treteiro. Corta para os anos 70. O governo militar lá de Brasília olhava para a Amazônia e via um vazio demográfico, um terreno baldio gigante. E a solução genial deles foi o lema: integrar para não entregar. Na prática, abrir estradas com o rodo, rasgando a floresta, e gritar para o Brasil inteiro: tem terra de graça lá no Acre, peguem a sua. E quem veio? Fazendeiros do sul cheios da grana com uma mentalidade simples. Árvore é mato e mato a gente derruba para botar boi. E aí o circo pegou fogo. O Golias dessa história era monstruoso. Latifundiários com títulos de terra duvidosos, com exércitos de jagunços e com o apoio da UDR, a União Democrática Ruralista, o sindicato dos patrões do campo. Eles chegavam com os tratores e um papo reto: saiam ou a gente passa por cima. Do outro lado, o David, Chico Mendes e seu sindicato de trabalhadores rurais de Chapuri. E a arma que ele criou foi uma das coisas mais brasileiras que existem: o empate. Pensa na genialidade da coisa. A turma do desmatamento chegava, as motosserras roncando. Do nada saía da floresta uma multidão pacífica. Homens, mulheres, crianças, sem armas. Eles se abraçavam nas árvores, formavam um escudo humano e iam para o diálogo. Mas não era um diálogo de paz e amor. Era um peitaço. Chico chegava no peão da motosserra e mandava a real. Ô companheiro, você ganha uma miséria para derrubar a casa da gente, para enriquecer um cara que nem pisa nessa lama aqui. Essa luta também é sua. Eles desmoralizavam o adversário na base da consciência de classe. Muitas vezes os peões constrangidos abaixavam as ferramentas e iam embora. Era uma vitória tática e moral espetacular. Mas o Chico era um estrategista de xadrez. Ele sacou que só o empate não ia resolver. Ele precisava de mais gente. E aí, ele fez o impensável. Costurou a Aliança dos Povos da Floresta. Ele, um seringueiro, descendente de nordestino, sentou na mesma mesa com os líderes indígenas, que por décadas foram vistos como inimigos. Ele fez os dois lados entenderem que o trator do fazendeiro não ia pedir o RG de ninguém antes de passar por cima. A briga era uma só. Foi um movimento político de uma inteligência absurda. Com essa força unificada, ele deu o pulo do gato. Ele descobriu que a grana que financiava os tratores vinha de bancos internacionais, como o Banco Mundial. E o que ele fez? O seringueiro de Chapuri, que nunca tinha saído do Acre, pegou um avião e foi para Washington, D.C. Foi para o coração do sistema. Imagina a cena. O cara, com seu português simples, explicando para um bando de senadores americanos e burocratas engravatados que o dólar deles estava virando fumaça.
expulsão e morte no quintal da casa dele. O cara era tão bom de lábia que ele conseguiu barrar financiamentos de centenas de milhões de dólares. Essa vitória foi a sua sentença de morte. Aqui no Brasil, e principalmente no Acre, os barões da terra, liderados por uma família de grileiros, os Alves da Silva, decidiram que o Chico já tinha ido longe demais. Ele não era mais um sindicalista, era uma celebridade internacional que estava atrapalhando os negócios. As ameaças viraram um plano. Ele sabia. Ele avisou a todo mundo. Chegou a dizer numa entrevista: "Não quero flores no meu enterro, pois sei que elas virão das matas que não consegui salvar." Na noite de 22 de dezembro de 1988, enquanto jogava dominó com os 2 policiais que supostamente deveriam protegê-lo, ele se levantou para tomar um banho no quintal. A emboscada estava armada. E aqui, meus amigos, vem a grande piada que o destino prega nos arrogantes. Os caras que puxaram o gatilho e os que mandaram puxar acharam que, com a morte do Chico, o problema estaria resolvido. Fim da história. O que eles conseguiram foi exatamente o contrário. O tiro de espingarda em Chapuri foi ouvido no mundo inteiro. A morte do Chico não foi um ponto final, foi um megafone. A história dele, que era conhecida por ativistas e jornalistas, virou um escândalo global. A pressão internacional sobre o Brasil foi tão gigantesca que o governo teve que agir. O julgamento e a condenação dos assassinos foram um caso raríssimo de justiça no campo. E a principal bandeira de luta do Chico, a ideia de criar as reservas extrativistas, as RESECs, onde a floresta seria protegida e usada de forma sustentável pelos seus moradores, virou lei e política de Estado. Eles tentaram apagar um homem e acabaram imortalizando uma ideia. Tentaram calar um seringueiro e transformaram a voz dele num eco que ressoa até hoje, toda vez que se discute o futuro da Amazônia. No fim das contas, o treteiro de Chapuri deu o último e mais genial dos empates. Ele venceu. E aí, conhecia o estrategista por trás do mito? Sabia que a briga dele era, acima de tudo, por justiça social? Comenta aí embaixo. Deixa o like se curtiu, se inscreve no canal. Valeu!